Fala pessoal, tudo bem? Aqui eu vou trazer um tutorial para vocês de como utilizar o Google Classroom. Esse tutorial ele vai ficar um pouco longo porque a ferramenta ela é bem grande, então eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar um menu aqui na tela para vocês, onde eu vou deixar os links dessas sessões e vocês clicando nos links vocês vão poder ir direto ao item, sem precisar ter que assistir o vídeo inteiro, tá? Então, o item azul, ou item número 1, é a apresentação da plataforma do Google Classroom. É um overview sobre a plataforma como um todo. A próxima sessão, a sessão vermelha, ela vai ser a sessão onde a gente vai abordar a criação, entrega e acompanhamento das tarefas dos alunos. Como é que a gente faz esses procedimentos? A próxima sessão, a sessão amarela, ela vai ser a sessão sobre avaliação, correção e atribuição de notas às tarefas e às avaliações dos alunos. E a última sessão, a sessão verde, vai ser a sessão de comunicação. Como que a gente envia e-mail de forma individual e em grupo para todos os participantes, todos os alunos da sala, e também como a gente se comunica com os responsáveis daqueles alunos. Ok? Então eu espero que vocês gostem e vamos para o vídeo. Para começar o Google Classroom, a gente precisa então acessar o site que é classroom.google.com. Então, classroom.google.com, direto na barra de endereços. Feito isso, a gente então vai acessar o site do Google Classroom e aqui a gente tem então o botão Go to Classroom. Aqui então começa a primeira parte. Como que você faz para acessar então o Google Classroom? Então, para utilizar o Google Classroom, para fazer o acesso, você vai utilizar o seu e-mail oficial do @escola. Então você vai digitar lá o teu nome ponto teu sobrenome @escola.pr.gov.br. Aí a tua senha do e-mail @escola é a mesma. E aí então você vai acessar o teu hall de entrada, a tua área de entrada do teu Google Classroom. Aí é como se você tivesse então na tua entrada principal, aqui vai ter todas as tuas salas, as salas criadas e as salas que você mesmo pode criar. Então vamos dar um overview aqui para entender o que tem nessa área de entrada do Google Classroom. No primeiro menu aqui no canto superior esquerdo, eu tenho todas as minhas turmas, as minhas agendas de turmas e uma lista de todas as turmas que eu participo. O Google Classroom ele chama de cursos, né? Mas nós podemos utilizar com a visão de cada uma das salas que nós damos aula. As nossas salas elas já estão criadas aqui para esse nosso momento que a gente está utilizando ele. Mas também, se você quiser, você pode vir aqui nesse símbolo de mais e criar uma turma, você professor, ou de repente participar de uma turma, no caso dos alunos, ou no caso de participar como convidado de uma outra turma de um outro professor que te convide. Aqui então nós temos o botãozinho do Google Apps, onde tem todos os aplicativos, e o último botão, o botão da nossa conta de usuário. Tá? Eu vou então acessar agora a parte de uma sala para a gente ter uma visão de como que é dentro dessa sala do Google Classroom. Tá? Então aqui eu ainda continuo com o menu lateral de navegação rápida para todas as salas. Posso voltar para o hall de entrada aqui em turmas ou também clicar no título aqui da minha sala para voltar para esta área inicial da própria sala. Na área superior da tela eu tenho o mural, que é a área de entrada daquela sala. Eu tenho a área de atividades, que é onde eu vou encontrar ou eu vou poder
atribuir ali as tarefas e outros itens para os alunos. As pessoas que são os participantes daquela sala, onde nós temos os alunos e os professores que participam daquela sala. E o último item, o quadro de notas, que a gente pode acompanhar depois qual que é a evolução, qual que é a lista de notas dos nossos alunos. Na área aqui inicial, a área da frente da sala, nós temos então o mural, onde eu posso colocar avisos. Então, o mural de avisos, eu tenho aqui, eu posso cadastrar novos avisos e inclusive esses avisos eles podem ser cadastrados para turmas distintas. Como eu estou nessa sala Matemática terceiro ano C, ele já vem previamente selecionado. Eu posso sim passar um recado, no caso como um recado de aviso, para todos os alunos dessa sala. Então, um aviso, por exemplo, uma saudação. E aí eu posso, nesse meu recado, adicionar itens do meu Google Drive, um link da internet, arquivos do meu computador ou até mesmo um vídeo do YouTube. Na parte de postagem, eu posso postar ele diretamente ou eu posso programar essa postagem para ela ser inserida posteriormente numa outra data e hora. Então eu posso deixar programada essa postagem. Ou simplesmente eu posso salvar como rascunho para eu terminar essa postagem depois. Então eu vou fazer essa postagem e ela já vai direto aqui para o mural da minha sala. Então está aqui, ou a mensagem aqui no mural da sala. Bom, o que mais que eu tenho nessa área inicial da sala, que é uma área bem interessante de a gente observar. Eu tenho uma pequena engrenagem no canto superior direito da tela, onde eu vou poder mexer nas configurações da sala. A princípio, essas salas que já vieram pré-criadas, elas têm uma configuração já pré-definida. Eu aconselho a todos manter essas configurações porque foram já pré-definidas pela Secretaria de Educação. Se você quiser convidar alguém, você tem aqui o código da tua sala, ou você pode também desativar se você não quer que ninguém mais entre na tua sala com esse código. O que os alunos podem fazer no mural? Os alunos podem postar e comentar. Aí você pode colocar se eles vão poder apenas comentar o que o professor postar, ou apenas o professor pode postar e comentar. Aí qual é a quantidade de acesso e de liberdade que você dá para os alunos dentro da tua sala. As atividades no mural. As atividades elas são itens que nós temos uma área distinta para elas, mas as atividades elas podem aparecer, mostrar anexo e detalhes, mostrar notificações condensadas ou ocultar notificações das atividades no meu mural. Normalmente deixar elas condensadas é interessante porque ela vai parecer um feed, como se fosse um feed de notícias, um feed de rede social, onde tudo o que for acontecendo na tua sala vai aparecendo em ordem cronológica e as mais antigas são empurradas para baixo e as mais novas sempre vão ficar no topo da tela, no topo da página. Mostrar itens excluídos, caso queira mostrar, apenas professores podem ver esses itens. Então, se caso você excluir algum item, você pode deixar ele lá temporariamente, caso queira reaproveitar e tal. Mandar resumo aos responsáveis. No item das pessoas, depois nós vamos observar que os alunos eles podem ter os responsáveis. Então, esses responsáveis podem também receber comunicados sobre tudo o que está acontecendo ali na sala. Uma novidade do Google Classroom agora 2020 é a abertura do Hangouts Meeting, que é a aplicação para videoconferência dentro da própria sala de aula do Google Classroom, que é o Hangout, que era uma ferramenta já utilizada para o Google, só que agora
o Hangout para reuniões, né? O Hangout Meeting. Eu posso gerar o link aqui para ele, para que esse Hangout ele fique habilitado. Então sempre que eu queira fazer uma aula online em tempo real com os meus alunos, eu tenho aqui o link do meeting, né, da reunião, e eu posso deixar então esse link visível para os alunos para que eles entrem aqui e acessem. Então aí depende do que o professor queira fazer. Ele pode, claro, redefinir o link, copiar o link para enviar, por exemplo, para os alunos, e os alunos então acessarem essa reunião, essa aula online e em tempo real. Eu posso deixar ele não visível para os alunos, ele está ativo, mas não visível, aí depende como o professor queira configurar essa opção. E como que eu vou configurar as avaliações? As avaliações, aqui na área de configuração, eu posso então configurar o cálculo de notas. No caso aqui, sem nota final, com nota final por pontos ou nota final ponderada por categorias. Então, por enquanto, as salas vêm como sem nota final, mas eu posso também deixar por pontos. Se eu deixar por categorias, eu posso adicionar as categorias aqui embaixo, fazer essa separação, toda a parte de avaliação que a gente vai ver para frente, e mostrar a nota final para os alunos. Sim, eu deixo marcado. Se eu colocar aqui uma das alternativas, né, pontos, ele habilita aqui para que eu mostre a nota final para os alunos, e se eu não deixar nada, deixar sem nota, ele desabilita essa função. Bom, sempre que eu fizer alguma alteração, eu tenho que clicar aqui em salvar para essas alterações serem efetivadas na minha sala, ok? Bom, eu não vou salvar agora nessa sala aqui, mas o que teríamos no hall de entrada da nossa sala seria isso. Então a próxima parte é a parte de criação, entrega e acompanhamento de tarefas. Então eu vou na aba Atividades, e o que eu posso fazer aqui na aba Atividades? Eu tenho a opção de criar. Na opção de criar eu tenho atividades, que são atividades de modo geral, elas podem ser avaliativas ou não. Atividades como teste, que são as nossas famosas provas, onde a gente pode passar como provas online para os alunos. Pergunta é um fórum de discussão, onde a gente pode levantar discussões com os nossos alunos. Material é material de apoio, e claro, eu posso reutilizar uma postagem feita em uma outra sala, nessa sala do Google Classroom. Então isso é bem bacana, porque eu não preciso recriar sempre desde o zero todas as atividades. Isso aí vai me facilitar bastante, porque sempre eu posso estruturar uma sala e depois copiar aquelas atividades para as outras salas que eu dou aula, ok? Você pode, por exemplo, criar uma sala pessoal sua, estruturar todas as suas atividades lá dentro e aí fazer a cópia dessas atividades para as outras salas onde você ministra aulas. E por último aqui eu tenho os tópicos. Os tópicos são áreas de organização do nosso trabalho. Então eu posso organizar tópicos, por exemplo, por trimestres, ou eu posso organizar tópicos, por exemplo, por material de apoio, por atividade, por avaliações. Então vai depender muito de cada professor como que ele quer organizar esse material, então essas atividades nessa seção. A gente tem também aqui dentro de atividades, eu tenho o Google Agenda. O Google Agenda, ele é a agenda desta matéria dentro do aplicativo Google Calendário. Então aqui ele vai habilitar todas as agendas que eu tenho e eu posso mostrar a agenda dessa sala, aonde eu posso então ter o controle de todas as atividades que terão que ser entregues e farão parte ali do cotidiano para o aluno sempre estar acompanhando o que ele está fazendo. Isso é interessante também, que toda atividade que é postada aqui, se tiver vinculada e o aluno também tiver o aplicativo Google Agenda
instalado no seu celular, ele vai ser notificado. Fica uma notificação que ele tem uma tarefa, por exemplo, a ser entregue, uma atividade como um teste, prova, um questionário, alguma coisa nesse sentido. Outra coisa interessante que tem aqui na área de atividades é a pasta da turma. A pasta da turma nada mais é do que um drive virtual. Ela utiliza então o Google Drive dentro do drive do professor daquela disciplina. Dentro do drive do professor existe uma pastinha chamada Classroom, que é a pasta principal do aplicativo Google Classroom, e também dentro dessa pasta do Classroom a pasta de cada uma das salas que aquele professor tem, ok? Então essa é a organização das pastas no disco virtual, chamado então pasta da turma, mas ela utiliza a ferramenta Google Drive como disco virtual oficial do próprio Google. Agora sim, a gente pode então começar a visualizar quais são os itens que eu posso então criar aqui nas minhas atividades. A atividade propriamente dita é uma atividade de trabalho, então eu posso passar trabalhos de pesquisa, trabalhos de desenvolvimento colaborativo para os alunos e tudo mais. Por exemplo, eu posso passar uma lista de exercícios. Aqui eu coloco a instrução, o texto da instrução e o que mais eu achar pertinente. Então eu estou postando para essa sala, certo? Poderia postar para as outras salas também, então cadastrar um exercício, mas já fazer a postagem para diversas salas ao mesmo tempo, isso me facilita bastante. E eu também posso postar para todos os alunos ou fazer um trabalho distinto para apenas alguns alunos, caso seja necessário. Mas por enquanto nós vamos postar para todos os alunos, que é o procedimento padrão. Ela vai ser uma atividade avaliativa ou não? Se ela não for avaliativa, sem nota. Se ela for uma atividade avaliativa, coloca lá qual é a nota que essa atividade terá. Por exemplo, 100 pontos, 90 pontos, 80 pontos, dependendo do quanto o professor achar pertinente que essa atividade deve valer. Data de entrega. Ela tem uma data de entrega? Ela pode não ter, ela pode ser uma atividade que não tem entrega, então fica só o registro válido aqui na parte de atividades. Ela pode simplesmente ser uma atividade que representa uma atividade feita em sala, né? Nesse caso, a gente tem atividades que nós podemos passar aos alunos, né, nesse período que a gente está agora, como atividades para ser desenvolvidas e depois eles entregarem aqui o resultado do que eles fizeram, então com entrega. Para que data? Data e hora da entrega. Na sexta-feira, dia 17 de abril, por exemplo. Qual horário? O último horário. Ele sempre vai puxar o último horário do dia. Claro, se o professor achar pertinente que ele combinou com a turma um outro horário, ele pode vir aqui e mudar, por exemplo, sei lá, 18 horas. Mas, se ele não mexer em nada, a ferramenta sempre vai trazer o último horário possível, que é o último minuto daquele dia. Então, no caso, 23h59. Tópico. Os tópicos são as áreas de organização da sala. Se eu não tenho nenhum tópico criado aqui na minha sala, a ferramenta me permite que eu crie um tópico enquanto eu estou fazendo a inserção da atividade. Ou eu posso previamente ter criado os tópicos de organização ali da minha sala, que também vai dar certo. Então eu vou criar o tópico aqui, trabalho, seria um tópico. Essa ferramenta permite que a gente faça a avaliação por rubricas. Rubricas a gente vai ver depois na sequência, quando a gente estiver verificando a parte de avaliação, como que a gente pode controlar a avaliação dessa sala. Mas eu posso sim inserir rubricas aqui. Então eu vou pegar essa atividade, por exemplo, uma atividade sem nota, mas eu quero que eles me entreguem, ou se não, simplesmente eu posso vir aqui e dizer que ela tem lá uma nota 10, como queira,
E também posso atribuir, por exemplo, rubricas, mas a gente vai voltar nesse assunto depois. Agora eu posso, lembrando da mesma ideia que eu tive lá nas postagens, sempre tudo que eu for colocar na sala, ele me dá essa possibilidade. Eu posso criar imediatamente, eu posso programar para que essa atividade, por exemplo, entre num dia futuro. Então imagine que ela entre na segunda-feira às 8 horas da manhã. Eu posso programar então essa atividade e ela vai ficar aqui a lista de exercício programado para 13 de abril. Eu posso editar ela e verificar como é que está aqui a programação. Então, programada para 13 de abril às 8 horas, com atividade para ser entregue dia 17 de abril até às 23h59. Mas além de tudo isso, eu posso adicionar então anexos aqui, como por exemplo um item que já exista no meu Google Drive, um link externo de algum outro site na internet vinculado a essa atividade, um arquivo do meu computador. Posso colocar um link do YouTube, algum item que venha auxiliar nessa tarefa. E além de adicionar itens, eu posso criar itens, como por exemplo, eu posso criar pode ser documento, apresentação, planilha, desenho, formulário, o que for. Então eu poderia, por exemplo, aqui criar um documento e esse documento ele fica disponível para a sala, caso eu precise ali que todos produzam alguma atividade. Então essas são as possibilidades que eu tenho. Ele fala assim, quando eu crio um documento, todos os alunos podem ver o mesmo arquivo, todos os alunos podem ver e editar, e cada aluno receberá uma cópia. Então eu posso configurar como que vai acontecer. Se todos os alunos podem visualizar, é simplesmente um arquivo que o aluno terá para ele poder desenvolver. Todos os alunos podem editar, todos vão trabalhar em conjunto em cima daquele arquivo, caso seja necessário, caso o professor ache pertinente. E aqui, fazer uma cópia para cada aluno é como se eu estivesse distribuindo um para cada aluno, e aí em cima desse arquivo o aluno vai desenvolver a atividade dele. No final, quando o aluno entregar, o arquivo volta para mim, mas ele volta intitulado como trabalho daquele aluno específico. Então essas são as facilidades que nós temos aqui na parte de criação de arquivos, tanto documentos, apresentações, planilhas, desenhos e formulários. Muito bem, caso eu não queira, eu tenho a opção de excluir, o professor passa trabalho para os alunos. Aqui nós poderíamos vincular a essa ideia de uma atividade. Eu vou então deixar programado para dia 13 às 8 horas da manhã, e assim na segunda-feira às 8 horas da manhã eles vão receber automaticamente. Esse trabalho entra em ativação. Voltando aqui então na parte de atividades, como eu mencionei antes, eu posso organizar aqui os tópicos. Quando eu estava cadastrando essa atividade, o trabalho ou trabalhos foi um dos tópicos que eu criei, mas eu posso ter o tópico provas, trabalhos, eu posso ter o tópico material de apoio, e aí eu posso então posso clicar e puxar e reorganizar, simplesmente clicando e arrastando, ele reorganiza a estrutura aqui na minha área de atividades. Então, dando sequência aqui, ele me mostra os tópicos aqui na barra lateral, no menuzinho lateral, para depois que eu tiver bastante itens aqui, eu ter um fácil acesso a cada um dos tópicos. Basicamente é a parte de organização da área de atividades que vão aparecer. O que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar, por exemplo, antes de entrar na atividade em teste, eu vou colocar um material de apoio, por exemplo, apostila 01. Eu posso pôr aqui uma descrição, apostila de matemática, e aí eu posso então buscar em qualquer lugar, igual no outro item cadastrado. Em qualquer um desses lugares eu posso então buscar no meu Drive. Eu vou pegar aqui um PowerPoint. Eu vou disponibilizar para eles o uso das tecnologias na prática pedagógica.
A partir do momento que eu clicar aqui em postar, eu vou ter que dizer qual é o tópico que ele vai para o tópico material de apoio, e aí então eu posso também postar, programar, salvar o rascunho para terminar de editar esse item depois no momento futuro, ou se ele já for um rascunho, descartar esse rascunho e parar de fazer aquela edição. Então, por exemplo, eu vou salvar isso aqui como rascunho, não terminei ainda, por algum motivo eu não terminei, ele me mostra aqui o status de como que está então esse material. Lembrando, eu já tenho uma lista de exercícios programada para uma data futura, eu tenho aqui o material de apoio já salvo como rascunho. E agora, continuando a nossa área de inserção, agora vamos fazer um fórum de discussão. No item perguntas, quando eu clico em criar pergunta, eu estou criando aqui um fórum de discussão, um debate virtual. Qual a sua dificuldade em matemática? Aí respondo ao fórum com sua opinião. Como que eu vou ter então a configuração desse fórum? Que tipo de resposta os alunos podem me dar? Respostas curtas, respostas de múltipla escolha. Eu posso fazer um fórum como se fosse um fórum de votação ou um fórum normal. Esse fórum ele vai ser um fórum avaliativo? Não, vai ser um fórum de discussão simples. Tem data de entrega? Ele vai ter uma data até quando que eu vou deixar aberto esse fórum? Se sim, eu coloco aqui, se não, eu deixo dessa maneira. Eu vou deixar por enquanto sem nenhum tópico, só para ver onde que ele vai parar. Os alunos podem responder os alunos? Se sim, deixo marcado, se não, eu desmarco. Se os alunos só podem responder o professor, eu deixo desmarcado. Se eu deixar assim, os alunos podem responder uns aos outros. Os alunos podem editar a resposta? Se eles de repente erraram e eu acho pertinente que eles podem editar a resposta para melhorar ela, para modificar ela no futuro, eu deixo marcado aqui. E então eu lanço essa pergunta: qual a sua dificuldade em matemática? Olha só que interessante. Eu tenho um item, não está embaixo de nenhum dos tópicos, então ele está aqui em cima solto. Dentro do tópico material de apoio eu já tenho um arquivo, ele ainda está como rascunho, mas eu posso acabar ele futuramente. Eu aqui em trabalhos tenho uma lista de exercício programada para uma próxima data, e agora para efetivar as atividades eu tenho então a possibilidade de criar uma atividade como teste. Então aqui como teste, a primeira característica de uma atividade como teste é que ele automaticamente já vincula um formulário do Google Formulários a essa atividade. Essa é como se fosse a nossa prova online. Então eu posso elencar aqui uma avaliação do tipo prova 01 e deixar toda a instrução aqui na parte de baixo. Ele já tem então aqui um formulário em branco criado, e aqui ele me pergunta: esse formulário em branco que eu estou criando, você quer que eu importe as notas? Sim, porque nós vamos transformar esse formulário em um formulário de avaliação. É para isso que serve a atividade com teste. Mesma coisa, para onde que eu quero postar, quais alunos, quantos pontos, qual que é a data para entregar e qual é o tópico. Então o tópico vai ser o tópico provas, que é agora que a gente está desenvolvendo essa ideia. Então um exemplo fictício, claro. Então nessa data, nesse horário, essa prova vai abrir para o aluno fazer ela. Mas que prova é essa? Agora eu vou entrar no formulário em branco e vou desenvolver a minha prova. Quando eu clico no formulário em branco, ele automaticamente já me traz para um formulário vazio do Google Formulários. Então eu tenho que me ambientar aqui qual é a característica dessa ferramenta.
ela basicamente é um formulário de perguntas e respostas, onde eu tenho várias possibilidades de perguntas aqui na sequência. Então primeira coisa, vamos dar um nome para essa prova. Prova 01. Primeira questão. Então eu vou elencar lá da minha disciplina. Resolva e marque a alternativa correta. Então, automaticamente eu já vou utilizar aqui as opções. Então, respostas curtas, respostas longas ou parágrafos, múltipla escolha, caixa de seleção. Qual é a diferença de múltipla escolha e caixa de seleção? Aqui eu posso marcar vários itens, não apenas um. Lista suspensa, ela é menuzinho, onde eu clico, abre igual e essa opção que está mostrando aqui, exatamente assim. Quando eu clico sobre o item, o que abre nessa sequência é a lista suspensa. Ele pode fazer um upload de arquivo, uma resolução, por exemplo, escrita, feita à mão, ele pode fazer o upload então dessa resolução. Eu posso fazer uma pergunta por escala e grade de múltipla escolha, grade de caixa de seleção, certo? Então eu posso, aqui as mais utilizadas são as respostas curtas e longas, normalmente parágrafo, né? Respostas longas se for para o aluno digitar um texto maior como resposta, múltipla escolha, que seria a famosa marca X, caixa de seleção, caso ele possa marcar mais de uma correta, e a parte de entrega no caso da matemática aqui, se ele precisa entregar uma resolução, ele pode então fazer upload aqui de um arquivo. Então permite que os participantes façam upload dos arquivos no Drive. Então os alunos vão fazer upload das suas respostas, podem tirar foto, fazer alguma coisa nesse sentido e mandar uma imagem aqui para que o professor possa então corrigir. Pode ser desde uma imagem, um arquivo do Word. Aqui ele diz assim: permitir tipos de arquivos específicos. Quais? Documento, planilha, PDF, vídeo, apresentação, desenho, imagem e áudio. Então, desde que esteja nessa representação que o aluno faça, o aluno vai poder então executar o upload, vai poder mandar esse arquivo de resolução para o professor. Número máximo de arquivos: quantos arquivos eu posso mandar por vez? Um único, 5, 10? Então aí vai depender muito do que o professor mandou o aluno fazer, sempre o que foi combinado com o aluno. E tamanho máximo: 1 MB, 10, 100, 1 GB, 10 GB. Este formulário pode aceitar até 1 GB de arquivos. Então eu tenho assim, 1 GB é muita coisa, normalmente 10 megas é um tamanho razoável. Quando a gente está se referindo de repente a uma foto, a uma imagem, a uma resolução, é uma possibilidade. E aí depende de quantos arquivos o professor queira permitir ao aluno. Isso se for o caso de vamos pegar um exemplo de uma imagem, de uma resolução matemática, certo? Mas claro, essa depende de correção prévia do professor. E a múltipla escolha, o marca X, a correção é feita automaticamente pelo sistema do Google Formulários. Então eu vou colocar aqui: resolva e marque a alternativa correta. Vou colocar aqui um exemplo de cálculo. Eu vou colocar aqui as alternativas: 10, 15, 20, 5, 30. Muito bem, então eu tenho A, B, C, D e E. Eu posso ter quantas letras eu queira, quantas alternativas eu queira. E inclusive, se caso eu queira acionar uma alternativa aberta, para que ele marque aqui a alternativa outros, por exemplo. Bom, uma avaliação, cada uma das questões ela tem que ter uma chave de resposta. Então eu abro a chave de resposta, digo quantos pontos
essa pergunta terá, então, por exemplo, essa pergunta terá 10 pontos. E eu marco qual é a resposta correta. Adicionar feedback de resposta. Posso escrever um texto dizendo para o aluno quando ele acertou e quando ele errou. É possível também fazer isso. E quando eu dou um concluído, então ele tem aqui qual é a pergunta, as alternativas e qual a alternativa correta. Lembrando, essa chave de resposta só aparece para o professor. No caso, eu posso adicionar imagens também, como cada uma das alternativas, porque ele me permite, levando o mouse aqui em cima, no final da linha, ele me permite que eu carregue uma imagem para cada uma dessas alternativas, e aí basta que ele faça então a interpretação dessa questão e responda. Eu posso também, então, depois que eu terminei essa, dizer que ela é obrigatória ou não. Uma questão obrigatória, ele não pode passar para a próxima, ele não pode enviar também o formulário, enviar a prova se ele não responder todas as perguntas obrigatórias. Então isso aí depende muito do professor, se ele quer que todas sejam obrigatórias ou não, enfim, depende de cada professor. O que mais que eu posso adicionar aqui? Eu posso adicionar pergunta, eu posso importar perguntas de outros formulários que eu tenha, eu posso adicionar títulos e descrições, que é esse cabeçalho que eu tenho aqui em cima. Eu posso adicionar uma imagem já na sequência, um vídeo do YouTube, ou adicionar sessões que são uma espécie de página. Eu posso quebrar a minha avaliação por páginas, caso eu ache pertinente, como se tivesse, por exemplo, assuntos diferentes dentro da minha prova. Isso daí é muito relativo de cada professor, dependendo do que o professor queira organizar. Então vamos colocar aqui mais uma questãozinha simples, só para a gente ter, quando eu marquei como obrigatório, ele fica com essa marquinha desse asterisco vermelho dizendo que tem que responder aquela pergunta. Então eu vou agora usar uma caixa de seleção, por exemplo. Eu posso colocar aqui e aí eu vou jogar as chaves de resposta. Então 2 vezes 2, 3, 3 mais 1, 2 mais 2, 1 mais 3. Então essas seriam as alternativas corretas dessa pergunta. Quantos pontos? A anterior eu marquei como 10, essa aqui eu vou colocar como 90 pontos. Então imagine que essas duas seriam os 100 pontos. Claro, a gente tem que ter uma coerência de quantos pontos valem cada uma das questões, mas isso é só um exemplo simples para a gente entender os tipos de questões que eu posso ter numa prova, numa atividade teste. Então assim fica só para exemplificar. Depois os professores vão poder explorar bem mais essa ferramenta com mais tranquilidade, mais calma, ok? Bom, vamos concluir aqui então, e como obrigatório. Agora, vamos ver como é que fica. Eu tenho aqui as perguntas que estão nessa área, eu tenho as respostas nessa área. Depois, quando os alunos responderem, eu teria as respostas aqui também. Quando eu clico aqui, o que eu tenho? Alguns complementos, eu posso personalizar com cores, temas, imagens de cabeçalho, eu posso visualizar para ver como que essa avaliação ficará, ela ficará assim, certo? Então 10 pontos, 90 pontos, e quando o aluno responder ele vai clicar em enviar. Eu tenho aqui também a configuração, então aqui na configuração é que eu estou dizendo que ele vai ser um teste. Então coletar e-mails, sim, coletar e-mails, para que eu saiba quem foi cada um que respondeu. Restringir aos usuários da Secretaria do Estado do Paraná? Sim. Limitar a uma resposta apenas? Sim, porque eles só podem fazer uma prova apenas. Editar após o envio? Não. Ver gráfico e sumário das respostas? Aí depende de cada professor, ele vai mostrar quantas ele acertou, quais eram as corretas, quais eram as erradas e tal. Se deixar isso aqui desmarcado, só depois que o professor fizer a correção e devolver as notas para os alunos, eles vão poder visualizar essas respostas. Bom,
vai mostrar uma barra de progresso? Então, em apresentação, vai mostrar uma barra de progresso? Sim. Embaralhar a ordem das perguntas, isso é bom, porque sempre vai vir uma ordem diferente para cada um dos alunos, caso a gente estivesse pensando que eles façam uma avaliação, né, dessa, por exemplo, em laboratório, um lugar físico. Mas nesse momento também é interessante deixar que embaralhem a ordem das perguntas. Uma mensagem para depois que eles terminarem. Sua resposta foi registrada, essa é a mensagem que vai aparecer. Caso queira colocar uma mensagem personalizada, tipo parabéns, sua resposta foi registrada, você terminou a prova. Então, um exemplo, né? Uma outra mensagem qualquer. E agora, aqui na área de testes, o que eu tenho? Criar um teste? Sim, porque isso atribui pontuação às questões e permite que faça uma correção automática. Modo Chromebook, isso não é pertinente a gente, porque nós não utilizamos Chromebook, seria em ambientes estruturados, onde a escola, onde o laboratório tem esse tipo de máquina. Então, os Chromebooks são interessantes para esse tipo de solução. Liberar a nota imediatamente após o envio ou posteriormente, depois que o professor faça a revisão manual. Depois ou imediatamente, depende da alternativa de o que cada professor vai escolher fazer, né, vai optar por como que ele vai liberar a nota para cada um dos alunos. No caso, essa avaliação é uma avaliação objetiva e poderia sim ser liberada após o preenchimento, se quisesse. Ou o professor pode, depois que ele corrigir todas as provas, ele liberar a nota. Ativa a coleta de e-mails, isso é interessante porque ele envia por e-mail. Que os alunos poderão ver as perguntas erradas, as respostas corretas e os valores. Então aqui o professor vai deixar o que ele quer que o aluno veja depois, na hora que ele recebeu o resumo. Esse resumo é interessante colocar aqui, recibos de resposta. Se quiser que o aluno receba por e-mail um comprovante que ele fez aquela avaliação. Então, depois de tudo configurado, tudo certinho, eu posso dar um salvar e pronto, a minha avaliação está salva. Basta que eu clique aqui para fechar essa aba e eu volto para cá e o meu formulário está aqui. Ele ainda continua com a palavra Blank Quiz, porque eu posso mudar aqui em cima no título. Eu esqueci de fazer isso quando eu entrei. Eu posso mudar o título aqui, por exemplo, para prova 01, que é o mesmo título da avaliação que eu coloquei aqui. Feito isso, beleza, eu posso então fechar e volto para cá, atualizo, né, a atividade. Eu vou colocar essa atividade aqui para os alunos não visualizarem imediatamente. Eu vou deixar ela como salva como rascunho. E se eu postar agora, todos os alunos dessa sala verão essa prova. Quando vocês forem desenvolver essa avaliação, sim, vocês vão colocar ela como postar, né? Então eu posso colocar aqui, editar atividade e colocar em criar, né, postar automaticamente, daí sim ela já está efetivamente funcionando. Bom, feito isso, acho que a última coisa que falta para a gente verificar, já verificamos a atividade como teste, o fórum de perguntas e respostas, o material, e se caso quisermos reutilizar alguma outra atividade, avaliação, o que for que nós tenhamos feito em outras salas, podemos reutilizar postagem. Essa que é que vai me perguntar da onde que eu quero puxar essa atividade para inserir nessa sala, certo? Como eu não tenho nenhuma outra atividade, então não vai aparecer nada aqui nesse momento. Antes de avançar, só mostrar um detalhe aqui. O fórum de discussão ele não está nem dentro de material de apoio, nem dentro de trabalho e nem dentro de provas. Se fosse o caso de alguém ter criado
fora, né, de algum tópico, simplesmente basta levar o mouse em cima, clicar e arrastar e dá para organizar de maneira fácil. Por exemplo, vou colocar aqui material de apoio. Poxa, não, o fórum de discussão não é material de apoio, é um trabalho. Eu posso editar ele e não colocar em nenhum tópico, ó, nenhum tópico. E aí sim ele vai voltar aqui para cima para que eu possa então ter ele como se fosse um item avulso. No caso aqui eu não vou conseguir visualizar imediatamente como que ficaria então esses trabalhos assim que os alunos entregassem. Eles terão uma área das atividades de correções. Na sequência eu vou mostrar uma outra sala que eu já tenho esse tipo de cenário configurado para vocês darem uma olhada. Bom pessoal, então agora a gente vai para a terceira parte, que é a avaliação, correção e atribuição de notas. Bom, para a gente ter uma ideia, eu trouxe aqui uma sala onde a gente já tem alguns trabalhos com notas já elaborados para a gente dar uma olhada então para ver qual é essa sequência para a gente trabalhar então com avaliações e para a gente trabalhar com avaliações com rubricas, ok? Então vamos lá. A primeira parte que a gente pode fazer são as avaliações com os trabalhos. Então eu tenho aqui, por exemplo, um trabalho tradicional que eu passei para os alunos, aonde eu criei dois critérios de avaliação com rubricas. Então como que seria essa sequência? Eu vou fazer a criação aqui de um outro trabalho simulando esse daqui para vocês observarem a parte das rubricas. Então eu vou na atividade. Na hora que eu vou criar a atividade, então eu vou fazer assim: trabalho 2, vou colocar aqui a instrução sobre, daí o professor dá o contexto do seu trabalho. Eu marco a pontuação, qual que é a data de entrega e o horário, né? Se ele sempre escolhe por padrão o último horário. Qual que é o tópico? O tópico é o trabalho, e aqui agora eu posso fazer a correção desse trabalho por uma rubrica. O que é isso? Eu posso criar uma rubrica ou reutilizar rubricas que eu já tenho. Então quando eu vou criar uma rubrica, ele aparece para eu dar o critério. Então vamos fazer o seguinte: que o meu trabalho ele seja dois critérios avaliativos. O primeiro critério que seria o critério de pesquisa, qualidade na pesquisa, por exemplo. Eu vou colocar agora os pontos por nível. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 10 pontos, um nível bom, e a descrição, vou criar um segundo nível, tem que dar os pontos, né? Então, por exemplo, 5 pontos. O título do nível seria regular, e a descrição, e essa descrição o professor pode enfatizar mais o texto para o aluno entender qual é o critério que ele está avaliando. Então, a boa pesquisa, boas fontes, pesquisa regular, a gente pode exemplificar alguma coisa assim. E um terceiro nível seria, por exemplo, eu vou dar um ponto, o nível ruim. A descrição, então o meu critério de pesquisa, e eu posso ter, por exemplo, mais um critério, eu poderia ter então o critério de redação, né? Redação, e posso também passar 10 pontos, por exemplo, ótimo, ou bom, médio e ruim. Bom, boa, redação, vou colocar mais um critério regular, mas vocês podem desenvolver o critério que vocês acharem pertinente. Regular. E o ruim, um ponto, ruim, texto copiado da internet. Então poderia ser esses dois critérios, esses 3 níveis da minha rubrica.
Como eu chamei essa rubrica de trabalho esse trabalho 2, no caso, eu vou colocar a classificação dela por ordem decrescente, da maior para o menor. Se eu modificar crescente, ele inverte aqui automaticamente a pontuação, mas assim fica mais fácil para entender o que o aluno está sendo avaliado. Eu dou um salvar e essa rubrica é atribuída então a esse trabalho 02. Eu posso criar atividade e assim que os alunos forem entregando, eu posso então fazer a correção. Eu vou pegar num outro trabalho que eu já fiz a utilização de rubrica também, para ver como é que aparece então na hora da correção. A gente vê aqui a atividade, clica no nome do aluno e aqui quando a gente clica no trabalho entregue, a gente tem a rubrica aqui do lado direito. Então eu posso abrir para ver qual é o tema, no caso o critério que eu coloquei, critério de pesquisa e o nível atendeu, não atendeu parcialmente, não atendeu. E a outra também redação, bom, regular e péssimo. Então eu posso ter até mais níveis se eu achar pertinente, mas por aqui eu já consigo fazer uma correção. Eu faço essa análise e vou clicando, né, no que eu achei. Achei que esse critério atendeu, não atendeu, atendeu parcialmente. A redação tá boa, regular ou tá péssimo e tal. Então eu posso simplesmente ir clicando em cima dessas rubricas e automaticamente ele vai corrigindo aqui o trabalho entregue pelo aluno. Ao final eu posso mandar um comentário para o aluno e clicar no botão devolver. No caso dessa atividade já está atribuído a nota e devolvido para o aluno. Eu fecho a janela, volto para cá e aí eu passo para os próximos alunos e assim por diante eu tenho já a observação do que foi feita a correção, a quantidade de pontos que ele atendeu naquela rubrica e automaticamente a rubrica já faz o nivelamento da nota com a quantidade de pontos que eu configurei para aquela avaliação, tá? Então essa que seria a ideia de trabalhar com rubricas, você desenvolver um trabalho e na sequência ter uma correção mais dinâmica, simplesmente clicando nos critérios atendidos e o sistema automaticamente vai desenvolvendo a pontuação, então facilitando aí na hora da correção. As instruções ainda, por exemplo, daquela atividade que eu passei, a partir do momento que ela é atribuída para os alunos, ela aparece aqui as instruções, que foi a atividade que eu passei para os alunos. E assim na sequência a gente pode voltar aqui para a sala e observar nas atividades, né, como que estão. Uma dica interessante é para acompanhar como que estão esses trabalhos. Se eu clicar sobre o trabalho, ele aparece assim: quantos trabalhos foram atribuídos, quantos trabalhos foram entregues, e aí eu posso ver a atividade para desenvolver a correção, né? Aqui foi atribuído, mas ainda essa atividade não se encerrou, não foi entregue. Então essa é uma ideia interessante para fazer o acompanhamento também das atividades que estão ou não sendo desenvolvidas e entregues. Agora sobre avaliação, certo? A avaliação também eu tenho a possibilidade de desenvolver ela, igual foi visto anteriormente quando a gente falou de atividades com teste, e ela também aparece com a mesma ideia de entregue, atribuído e já corrigido. Então eu posso ver a atividade, eu posso já visualizar aqui como que foi feita a atividade de cada um desses alunos e eu já consigo também ver quais foram as respostas que o aluno desenvolveu. Lembrando que essa foi simplesmente uma avaliação simbólica, fictícia, né? Aonde era alternativas de múltipla escolha apenas, só para exemplificar para vocês então como que essa atividade aparece para nós professores.
E agora a parte da importação de notas. Sempre quando eu vou abrir aqui uma outra atividade avaliativa só para relembrar aonde que a gente sempre tem que deixar marcada a informação. Então eu vou aqui em atividades, clico em criar atividade com teste. Quando eu criar essa atividade com teste, nós já vimos no item anterior, sempre eu preciso deixar essa marcação de importar notas checada, ativa. Isso vai fazer com que, por exemplo, eu vou criar aqui prova 2, daí cada professor tem que desenvolver a descrição. Vale tantos pontos, para quando, qual horário, qual tópico avaliações, e eu vou então elencar o formulário. Interessante que quando eu estou fazendo um formulário padrão teste, eu tenho uma opção interessante caso eu já tenha uma prova, já fiz uma prova. Dessa maneira eu posso importar perguntas. Eu não preciso refazer o formulário totalmente. Eu vou importar perguntas, procuro aqui aonde que estão os meus formulários que eu já utilizei, clico neles e mando importar. Ele já vai me mostrar aqui quais são as perguntas que existem naquele outro formulário. Eu mando importar todas as perguntas e elas já vêm direto no formulário atual. Agora basta que eu vá até a primeira pergunta que estava lá e exclua ela. E pronto, o formulário já está feito. Então esse formulário é o prova 2, por exemplo. Clicando aqui em cima eu posso mudar o título dele, prova 2. E agora, de forma rápida, eu já tenho uma avaliação feita. Lembrando que eu posso configurar então aqui como coletar e-mails, limitar a uma resposta, o que mais? Mostrar uma barra de progresso, embaralhar as perguntas. Na questão de teste, eu posso liberar a nota imediatamente ou simplesmente liberar a nota após a correção manual do professor. O professor tem que passar e liberar a nota para os alunos. Os alunos poderão ver perguntas erradas, respostas corretas e os valores de cada uma das questões. Lembrando, já vimos anteriormente também, isso vai do critério que o professor achar pertinente para a sua avaliação. Muito bem, agora eu já tenho o meu formulário pronto e vinculado aqui à minha segunda avaliação. Então eu posso criar a atividade. Muito bem, essa ação então que eu tenho aqui, tenho o trabalho 2 que eu acabei de criar e o prova 2 que eu acabei de criar. Então claro que essas duas atividades não têm notas ainda porque não foram desenvolvidas e não foram corrigidas. Mas o trabalho anterior e a prova anterior, elas já foram previamente corrigidas. E como que eu faço então para acompanhar essas notas, para ver o relatório de notas? Agora sim, quando eu tenho já atividades corrigidas, eu posso passar para o item notas. E aí eu tenho um relatório completo de todas as atividades que tem na sala, as atividades que já são corrigidas e a atribuição de notas que nós temos para cada um dos alunos por cada uma das atividades, certo? Como é que eu posso ter isso aqui, não simplesmente aqui na tela do computador, na internet, ou como que eu posso baixar isso aqui em uma planilha de notas para mim? Muito simples, basta que eu acesse qualquer uma dessas atividades. Pessoal, atenção! Um pequeno detalhe, se as notas não estiverem aparecendo na tela anterior, vocês devem clicar no botão importar notas para que as notas feitas lá no formulário de prova sejam importadas para essa área de notas que nós acabamos de ver anteriormente. E dentro da atividade eu tenho essa pequena engrenagem no canto superior direito daquela atividade, aonde eu tenho a opção copiar todas as notas para uma planilha, fazer o download de todas as notas ou fazer o download desta planilha, simplesmente desta avaliação, como uma planilha do Excel. Eu vou copiar todas as notas de todas as atividades para uma planilha do Google Docs.
tá? Ele automaticamente vai vincular todas as atividades que eu tenho na sala, as corrigidas e as não corrigidas, e aí eu já tenho a minha planilha de notas pronta, ok? Já tenho ela aqui toda distribuída por atividade. Cada atividade corrigida aparece com a nota, cada atividade não corrigida ou não realizada ainda aparece sem a nota. E o interessante de tudo é que ele tem uma coluna aqui que é uma média geral de aproveitamento daqueles alunos com base nas atividades já corrigidas. E assim eu posso então fazer download dessa planilha como um arquivo do Excel, como um arquivo do PR Office, do OpenOffice, dependendo qual é o aplicativo de planilhas que eu utilizo no meu computador, certo? E aí eu posso ter então, salvar elas e ter essa planilha salva no meu computador para um acompanhamento futuro, ok? Bom pessoal, então agora nós vamos para a próxima parte desse tutorial. Então agora a gente vai ver a parte de comunicação. No item pessoas, ou no menuzinho aqui de pessoas, eu tenho a minha área de comunicação com os meus alunos. Qual que é a forma de comunicação direta que eu tenho com os meus alunos? É a parte de e-mail. Eu tenho aqui abaixo dos alunos a caixa de seleção, onde eu posso selecionar todos. Ele habilita a caixinha ações e enviar e-mail. Enviar e-mail, eu vou enviar um e-mail para todos os alunos. Eu posso apenas selecionar um aluno, ou se for individual, eu posso vir até os 3 pontinhos, as opções daquele aluno, e enviar e-mail diretamente para aquele aluno. Como é que eu tenho o contato com os responsáveis? Eu posso cadastrar um e-mail ou os e-mails dos responsáveis de cada um dos alunos aqui. Isso basta que o aluno passe o e-mail do seu responsável para que seja então adicionado aqui e a pessoa possa receber os e-mails ou as comunicações para acompanhamento de envio de tarefas, entrega de tarefas e tudo mais, certo? A parte de comunicação é uma parte bem tranquila, onde o que mais que eu tenho de diferente aqui? Eu posso convidar professores para participar aqui da minha sala. Pensando numa atividade regular em escola, eu poderia, como professores, convidar a pedagoga que cuida então das salas às quais eu dou aula. Então, por exemplo, aqui eu poderia colocar o e-mail da pedagoga e ela estaria inserida junto comigo aqui na minha sala de aula. Eu posso também convidar um professor para ser um professor auxiliar aqui nas minhas atividades, mas essa função se encaixaria melhor no caso do convite de professores para convidar então os responsáveis da equipe pedagógica que também cuidam das atividades daquelas respectivas salas. Os alunos, como nós estamos recebendo as salas já previamente montadas, a lista de alunos já está inserida na sala. Mas caso o professor tivesse criado uma sala pessoal sua, ele poderia então convidar os alunos. Aqui na área de alunos tem também convidar alunos, onde ele pode inserir aqui o e-mail dos alunos, individual ou em lote, para que os alunos sejam convidados a participar da sua sala. Outra maneira de também, além de convidar o aluno individualmente, o professor no mural da sala tem o código da sala, aonde o aluno pode entrar naquela sala através desse código, certo? O professor que não quer que o aluno entre mais na sua sala por esse código, basta vir nas configurações e aqui, código da turma, desabilitar. Pronto, aquele código está desabilitado, o aluno não vai mais entrar na sala pelo aquele código. Então isso daí também é interessante quando você tem um período de entrada. Você faz uma sala e você tem um período de entrada apenas
daqueles alunos naquela sala. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo ele ficou bem longo, mas utilizem os links de atalho para ir direto para as áreas distintas que vocês vão utilizar então nas nossas atividades. Ok? Um abraço a todos, bons trabalhos!